Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está escutando este episódio, este podcast, mas saiba que você é muito bem-vindo. Como eu sempre digo, seja se você está vendo isso ou no Spotify ou no próprio YouTube, como eu sempre digo, se você está aqui hoje, você não chegou até aqui por acaso, não foi simplesmente através de um link compartilhado, não foi simplesmente através da aba de inscrições, de recomendações do YouTube, do Spotify. Acima de tudo isso, saiba que se você está aqui hoje foi porque a sua vida foi conduzida de maneira sobrenatural, porque hoje o Senhor quer se comunicar contigo. Hoje o Senhor tem uma mensagem muito importante para você. Estou reativando esse podcast, né? E a proposta do podcast, diferente dos devocionais que a gente tem ali no YouTube, a proposta do podcast é que aqui nós mergulhemos em águas mais profundas. É que aqui realmente seja algo mais denso, mais profundo, com mais textos bíblicos e a gente junto caminhe em águas mais profundas na mensagem da palavra de Deus, mergulhemos mais profundo em Deus, então é algo mais voltado assim para pregação, sabe? Mais voltado assim para estudo bíblico mesmo. E você é meu convidado, minha convidada nessa jornada que nós iremos reiniciar. Se você não sabe, nós já temos mais de 30 episódios, né? Ao longo de 5 anos. Então, muita coisa aconteceu nesses 5 anos, mas temos aí mais de 30 episódios do nosso podcast. Você é convidado, meu convidado, minha convidada também, depois que você terminar este episódio que você está consumindo agora, que você está assistindo, que você está ouvindo, a você ir nos demais episódios que nós temos, certo? Para que você também seja abençoado com as outras mensagens que temos no nosso canal. Se você está ouvindo isso pelo Spotify, saiba que no YouTube nós também temos esses episódios e também temos outros conteúdos. Também tem outros conteúdos. Tem o devocional, tem pregações, tem louvores. Então você é meu convidado para você ir lá e você se inscrever. E hoje nada melhor do que a gente reiniciar essa jornada falando a respeito do próprio Evangelho. Como assim, João, falar a respeito do próprio Evangelho? A sensação que eu tenho... Pausa para beber água. A sensação que eu tenho é que, passando por diversas igrejas, conversando com diversas pessoas, né, tendo a graça aí de ministrar em alguns lugares, é que em algum momento da história, em algum momento da nossa jornada, nós perdemos de vista o que é o Evangelho. Nós perdemos de vista o que significa o Evangelho. Quem é Deus? Qual que é o papel da igreja? E não só deixamos de falar sobre isso, escrever sobre isso, compor sobre isso, pregar sobre isso, mas quando é referido o Evangelho, isso é tido simplesmente como tema inicial de uma série de estudos bíblicos. Isso é tido simplesmente como beabá e a gente se esquece de que o Evangelho é a razão maior, é a razão primária sobre a qual eu e você estamos aqui. Se você está aqui hoje, é pelo Evangelho. Se eu estou pregando para você, se eu estou produzindo conteúdo para você, se você foi alcançado por algum Reels, algum Shorts, é pelo Evangelho. Não é por esforço, não é por métrica simplesmente, não é por estudo de público, não é por estudo de marketing digital, não. Acima de todas as técnicas que existem, você está aqui hoje pelo Evangelho. Eu estou aqui hoje pelo Evangelho. Você tem uma função na sua igreja, você tem um cargo na sua igreja, você tem um ministério pelo Evangelho. E hoje a gente vai discorrer o que é o Evangelho. E por que ele deve voltar a ser a mensagem central dos nossos cultos, das nossas programações, dos nossos eventos. Por que talvez a gente deva parar de criar temas mirabolantes para eventos, para séries de conferências, para séries de estudos e voltar à simplicidade do Evangelho. O Evangelho, meus amados, ele é o próprio Deus. E Deus é o centro de tudo, o princípio e fim de todas as coisas. Ele não é uma força distante ou uma ideia abstrata, mas um ser pessoal, um pai amoroso que deseja se relacionar conosco. Essa é a diferença de Deus para os demais deuses que o ser humano criou. Um Deus que é imanente e transcendente.
Um Deus todo-poderoso que anseia se comunicar comigo e com você. Que é desejoso de se revelar a nós. Por isso, quando a gente vai na igreja, a gente está num momento de louvor. E existe um jargão, né, que se tornou um jargão no meio dos líderes de adoração, que é convidar a presença do Senhor, sabe? Mas isso deve ser convidar a presença, convidar para que o Senhor venha. Mas saiba que isso não é um jargão. Pode até ser por quem está falando, mas não deveria se tornar um clichê em nosso meio. Devemos, sim, em nossas reuniões, convidar Deus para estar presente. Porque o nosso Senhor, Ele gosta disso. Ele adora se revelar. Por isso que no nosso canal eu falo tanto sobre fome e sede. Porque o tamanho e a fome da sede que a gente apresenta diante do altar revela e define o quanto de Deus que está sendo revelado a nós. Nas Escrituras nós temos alguns episódios de quando Deus parou por causa da fome de algumas pessoas. Jesus estava ressuscitado com o corpo glorificado e ele tinha que cumprir uma função diante do céu, ele tinha que se apresentar diante do Pai. E quando ele estava indo, isso é muito importante. Isso é o que sacramenta a fé que nós professamos. O Cristo ressuscitado, que venceu o pecado, e agora vai se apresentar diante do Pai. Vai apresentar as suas marcas, vai apresentar o seu sacrifício, vai apresentar a sua obra. E quando Jesus estava indo, ele ouve o choro de uma mulher. A única mulher que permaneceu ali no lugar do sepulcro enquanto os discípulos saíram, corridos, tristes, perplexos. Maria ficou. E Maria chorava dizendo: levaram embora o meu amado. E o choro de Maria, a tristeza por não ver o seu amado, fez com que Jesus desse, entre aspas, uma atrasadinha na missão que ele haveria de cumprir. Em outro momento, Moisés clama dizendo: Senhor, mostra-me a tua glória. Só que Moisés era um cara que ele se relacionava todos os dias com Deus face a face. Todos os dias. Era parte da rotina de Moisés. Deus chama Moisés como um amigo. Só que Moisés queria mais. Moisés percebeu e entendeu que aquele Deus era uma fonte infinita de revelação e de prazer. Quanto mais Moisés conhecia, mais Moisés vinha que tinha mais coisa para conhecer. E Moisés disse: eu quero mais. Deus disse: Moisés, nenhum homem pode ver a minha face e viver, mas eu quero mais. Moisés respondeu: tá bom, então eu vou fazer um esquema. Eu vou fazer passar a minha bondade diante de você, eu vou passar de costas. Você fica na fenda da rocha, esse lugar é um lugar seguro. Mas a minha face ninguém pode ver. Mas eu vou passar de costas. Querido, nosso Deus é soberano. E Ele, sendo soberano, Ele escolhe se revelar diante para as suas criaturas. Portanto, a fome e a sede que a gente apresenta diante do altar revela e define o nível de revelação que temos de Deus. O quanto que o conhecemos, o quanto que o adoramos, o quanto que o honramos. Esse Deus, ele não é indiferente à sua criação. Esse Deus, ele se importa conosco. Ele nos ama com amor pleno e incondicional. Ele nos conhece pelo nome. Ele sonda os nossos corações. Ele ouve as nossas orações. Ele é o nosso Pai Celestial. E esse Deus, ele tem um plano. Primeiro, quem é Deus? Segundo, qual é o plano desse Deus? Ele tem um plano que ele existe desde antes do ser humano pecar. Eu quero deixar isso aqui bem claro para nós.
Deus ele não criou o ser humano para que o ser humano viesse a cair, para que então acontecesse tudo isso, não. A ideia original não era essa. A ideia original era formar para si uma família. Só que Deus não é pego de surpresa. O Senhor, em sua misericórdia, em seu caráter bondoso, ele assume o risco. Ele cria seres humanos com poder de escolha. Ele coloca no centro do céu, no centro do Éden, uma árvore. Essa árvore se chamava árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore não tinha frutos com veneno. Essa árvore era uma simbologia da confiança deles ou não em Deus. Pausa para a água. O clima aqui em Guaíba não está dos melhores. Então já sabe como é que a voz fica. A árvore era uma simbologia, um termômetro. E eles escolhem comer. Só que a Escritura nos garante que o Cordeiro já havia sido emulado desde a fundação dos séculos. O que é a fundação dos séculos? Desde o início do tempo. E qual que é o início de tempo que eu e você conhecemos? A história de Adão e Eva, porque Deus é eterno. Deus já existia. E a fundação dos séculos, para nós, é o início com os nossos primeiros pais. Portanto, o Cordeiro já havia sido sacrificado no plano espiritual desde antes de Adão e Eva caírem. Só que isso não é um argumento para que nós enxerguemos a Deus como um sádico que cria as coisas para dar errado, que cria coisas para sofrer. Não, ele criou com um propósito eterno, celestial, amável, adorável. Ele criou para formar para si mesmo uma família. Só que já existia um plano para que caso alguma coisa desse errado, ele conseguisse nos redimir, ele conseguisse nos resgatar. Este era o plano de Deus, este é o plano de Deus, a redenção. Então nós conhecemos Deus, entendemos quem Ele é, entendemos que Ele tem um plano para nós. Ele envia, se era necessário haver morte, Ele opta por assassinar o seu próprio Filho, Cristo Jesus. Ele veio ao mundo, nos libertou do pecado e da morte, viveu entre nós, experimentou as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas tentações, nunca pecou. Ele morreu na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados, o preço que nós deveríamos ter pago. Ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e ao inferno e nos garantindo a vida eterna. E qual que é o propósito final deste plano? É que Deus possa habitar conosco. É que Ele possa viver no meio do seu povo. Que Ele seja o nosso Deus e nós sejamos o seu povo, os seus filhos, a sua família. E qual é o papel dessa família? O que é essa família? Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, a comunidade dos salvos. Aqueles que creem em Jesus e aqueles que o seguem. Nós somos a família de Deus, a noiva de Cristo, que nos preparamos para o casamento com o noivo. A igreja não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas um organismo vivo, na qual Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Cada um tem um dom, um talento, um ministério. E todos nós somos importantes para o bom funcionamento do corpo. Somos chamados a usar os nossos dons para servir a obra do Senhor. E glorificá-lo. E a gente entra no centro da mensagem. O que é o Evangelho? Você consegue pensar em algumas definições rápidas? O que é o Evangelho? Se te perguntarem hoje, se te abordarem na rua hoje, perguntarem, o que é o Evangelho? Saberia responder? O que você responderia? Você pode dizer, o Evangelho é uma boa notícia. Né? Não está errado. Mas vamos para a Bíblia, vamos entender algumas coisas. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, do verso 1 até o verso 6. Eu fiz menção
para que você completasse e você nem sabe qual que é o verso, né? Vamos lá. A partir do verso 1, Romanos 1, a partir do verso 1 diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, para qual foi prometido de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca do seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Salvador. Por meio dele, por causa de seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados a pertencerem a Jesus Cristo. Paulo, ele inicia a carta aos Romanos enaltecendo a vocação para ser chamado para o Evangelho de Deus, o qual foi separado por meio dos profetas nas Escrituras Sagradas. Ele mais uma vez ressalta como que foi o processo, acerca de seu filho que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Só que Paulo escreve isso para os cristãos em Roma. E Roma não lembrava quem era Jesus. Roma desprezava o povo judeu. A crucificação de Jesus entrou para os mais diversos registros que já haviam dos crucificados em Roma. Os soldados romanos que tiraram a sorte nas roupas de Jesus, aquilo lá foi só mais um para eles. Era comum. E Paulo, ao se apresentar, diz assim: eu sou escravo daquele que vocês crucificaram. Paulo não estava interessado em outra mensagem. Paulo não estava interessado em pregar coisas que davam likes. Paulo não estava interessado em defender a sua própria reputação. Pelo contrário, ele coloca tudo a perder quando ele diz que era escravo daquele a quem os romanos crucificaram. Em outro momento, em outra carta, ali em Coríntios, não precisa abrir lá, mas em outro momento, em Coríntios, Paulo diz assim: eu não vim até vocês com mensagens de sabedoria, com palavras de persuasão. Em outros termos, eu não vim até vocês com palavras bonitas, com uma oratória, com uma retórica ou com uma homilética impecável. Não, mas é pela graça. Eu prego para vocês hoje pela graça, pelo Evangelho. E é isso que nós precisamos entender. Porque muitas das vezes o sentimento é que a gente passou. É que a mensagem do Evangelho é simplesmente algo básico que nós deixamos de lado. E a gente está sempre atrás da próxima novidade, do próximo hype, do próximo título. Termina uma série de estudos, já vem outra. Termina o tema anual e já vem outro. Termina a visão para aquele ano e já vem outra. Sempre há uma novidade. Vivemos em uma época, isso não é só da nova geração. Nossa época é assim. Aonde basta uma rolada para cima e você já vê um novo vídeo, uma novidade, um vídeo novo, um vídeo recente. Você atualiza a página e aparece uma série de conteúdos diferentes para você. Eu gosto muito de consumir YouTube. Consumo conteúdos variados de esporte, da minha área de marketing, conteúdos teológicos. E todos os dias, quando eu acordo pela manhã, se eu atualizo a página, tem lá vídeos novos, vídeos diferentes. Na segunda vão ter vídeos diferentes. Na terça eu sei que vão ter conteúdos novos. Você sabe que aqui todas as semanas vai ter devocional novo. Você sabe que a cada 15 dias sai um podcast novo aqui no canal. Mas sabe,
A gente não pode, quando se trata do evangelho, perder de vista que a mensagem é uma só. Queridos, a mensagem dos apóstolos é uma só. A mensagem que Jesus pregava era uma só. A mensagem que Paulo apresentava é uma só. Vamos lá para esse mesmo capítulo, Romanos 1, no verso 16. Diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que desde o princípio é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa é a mensagem que eu amo, Paulo está dizendo. Eu não tenho vergonha. Não tenho vergonha sobre pregar sobre um judeu que foi crucificado. Vale ressaltar o quão era vergonhosa a morte por cruz naquela época. O quanto que a cruz remetia à vergonha, à humilhação, a desprezo. Cuspiram no rosto do nosso amado. E Paulo diz, a mensagem de um homem que foi morto pelos nossos pecados é a mensagem que eu amo. Quantas mensagens nós temos amado no lugar da mensagem central do Evangelho? Isso é algo que nós não podemos, em hipótese nenhuma, perder de vista. O Evangelho é a boa notícia de que eu e você, que estávamos perdidos em nossos pecados, que estávamos perdidos em nossas mazelas, que estávamos perdidos em nossos próprios meios, que éramos escravos do pecado, por este evangelho, fomos libertos. O evangelho não é apenas uma doutrina, não é apenas uma mensagem simplesmente, mas é a nossa própria história. O evangelho é o próprio Deus se revelando para as suas criaturas. Mais que isso, o próprio Deus agindo em nosso favor, em nosso meio. Um Deus que se desfaz do seu trono, um Deus que se desfaz da sua glória, que abre mão de si mesmo, que se submete à humilhação, ele sendo Deus. Esses dias eu tive o privilégio de carregar o meu sobrinho da Nadine, que se torna meu sobrinho. E o nosso sobrinho, ele é o Vicente, e ele tem pouco mais de um mês. Se não me falha a memória. Pouco mais de um mês. E fazia muito tempo que eu não acompanhava um processo assim de gestação de um familiar próximo. E tem sido muito bacana. Agora a gente descobriu que o meu outro cunhado também vai ser pai de uma menina, Catarina. E eles visitaram a nossa casa junto com o Vicente, e eu pude segurar o Vicente nos braços. E eu fiquei pensando, né, refletindo, cara, o Vicente é totalmente dependente dos pais. Nesse momento que o Vicente está no meu colo, ele é totalmente dependente da minha capacidade de poder segurar ele no colo. Quem já viu assim, ele tá naquela fase de olhar todas as coisas, de ficar, né, o olho dele não para, assim. Naquele momento, então, o Vicente, ele tava... Eu não podia me mexer, me mover. Primeiro que eu tava nervoso, não tô acostumado a pegar criança assim no colo. Segundo, que era uma vida que estava nas minhas mãos. E ele sendo um bebezinho, se alguma coisa acontece, pode ser muito grave, pode ter consequências pro resto da vida. Então, naquela cena, eu ali imóvel, tava tudo em jogo.
E depois eu fiquei pensando, uau, Jesus, durante muitos meses, durante anos, foi dependente do colo de Maria e de José. Jesus, o Rei do Universo, ele dependeu dos cuidados de um simples casal. De uma guria, Maria era muito jovem, e de um carpinteiro. Que não tinham nem um lugar decente para realizar o parto de Jesus. A primeira cama do Salvador foi... Geralmente a gente separa esse tema só para o Natal, né? Mas é algo que deve estar sempre na nossa mente. A primeira cama de Jesus foi o mesmo lugar que o cavalo fazia suas refeições. O animal. Cheio de sujeira, de bactérias. Ali o Salvador repousou sua cabeça pela primeira vez. Jesus cresceu, Jesus precisou aprender a andar. Provavelmente caiu, provavelmente machucou o joelho. Jesus dependia dos seus pais trocarem suas fraldas. Jesus dependia dos seus pais darem banho nele. Sabe como o Evangelho ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Porque fala de um Deus que precisou depender do ser humano. Paulo ele enfatiza o Evangelho de Jesus, o Messias, Filho de Deus, que se tornou homem, nascido da descendência de Davi segundo a carne, mas que foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santidade, pela sua ressurreição dentre os mortos. Ele é o nosso Salvador, Jesus Cristo, por meio de quem recebemos graça e apostolado para levar a obediência a todas as coisas. O Evangelho. O Cristo que dependeu do homem. O Cristo que, momentos de anteceder a sua morte, tinha tudo para pensar só em si mesmo. Mas momentos antes de anteceder a sua morte, estava lavando os pés de iletrados, de homens egoístas, homens que o negariam, homens que o abandonariam. Estava lavando os pés dessa galera. O Evangelho. Esvaziou-se de si mesmo, tornando-se semelhante aos homens. E tendo esvaziado-se de si mesmo, se esvaziou ainda mais. E por isso o Pai o exaltou sobremaneira. A mensagem do Evangelho fala sobre um Cristo que dependeu do homem, mas avançou até a morte, morte de cruz, ressuscitou, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus. E quando ele chegou aos céus para se apresentar diante do Pai, o Pai o exaltou sobremaneira. Então é como se Jesus tivesse chegado aos céus e Deus tivesse olhado para o seu Filho, agora ressuscitado, glorificado, com as marcas nas mãos, e tivesse dito assim: uau! Este é o meu filho. O plano foi cumprido e este é o homem por trás do plano. A morte foi vencida, o pecado foi vencido. E o céu celebra. Porque o homem Deus ressuscitou. Aquele simples judeu que não tinha em si nem aparência nem formosura, que dependeu dos cuidados de José e Maria, que ao final da sua vida dependeu da oração de 3 homens iletrados, agora estava com o corpo glorificado, que João descreve como olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a lã.
estava diante de Deus, sobremaneira exaltado. E esse mesmo Jesus, ele vai voltar para buscar a você e a mim e para concretizar este plano. Este é o Evangelho. Está agora à destra do Pai. O homem que cumpre em si todas as profecias. O homem que Paulo escreve reinará sobre essa Roma que dominava na época a centralidade da mensagem dos apóstolos. Não precisamos de outra mensagem. Não precisamos de um novo hype. Sabe, a gente se tornou especialista nos temas que circundam o Evangelho. E a gente está raso no que é o Evangelho. A gente se esquece de tudo aquilo que tudo aquilo que somos e temos é pelo Evangelho. Quando eu estou liderando louvor e a primeira gota de presença cai da igreja, eu tenho que me lembrar, é pelo Evangelho. É pelo sangue. Sabe, a gente fica bravo se alguém ocupa o nosso lugar na igreja. Ou seja, a gente tem que deixar o nosso cargo para outra pessoa fazer parte. A gente fica bravo quando a gente não tem o reconhecimento que a gente merece. A gente fica triste. A gente fica triste quando o fulano olha pra gente e talvez não cumprimente. Porque os nossos olhos não estão no Evangelho. Nossos olhos não estão nem no nosso próximo. Os nossos olhos estão em nós mesmos. E quando os nossos olhos estão em nós mesmos e não no Evangelho, qualquer coisa que acontece nos fere. Qualquer palavra dita de forma inconsequente nos fere. Porque os nossos olhos não estão no Evangelho. Cristo Jesus. Que Ele volte a ser o centro das nossas mensagens. O centro das nossas programações. Temos nos perdido em meio a tantos temas. A tantas mensagens. E o Evangelho? É por Ele que nós estamos aqui. É pelo sangue. Não é por mérito. Não é por obras. É pelo sangue. Sabe, talvez você tenha encontrado essa mensagem, esse podcast que você está ouvindo agora e está chegando até o fim. Com o coração atrito, com o coração aflito. Hoje o Evangelho te oferece descanso. Talvez você tenha corrido muito tempo atrás do vento. Hoje o Evangelho oferece para você um lugar de repouso. Hoje o Evangelho oferece para você um lugar de descanso. Descanse no Evangelho. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Espero que você tenha sido realmente edificado de alguma forma. E eu já te convido para que você escute os outros devocionais e para que você também dê 5 estrelas no Spotify ou curta esse vídeo aí no YouTube e já se inscreva no nosso canal. E a gente se vê no nosso próximo conteúdo.